Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 11 e nós vamos continuar falando sobre magnetismo, né? Só que essa aula a gente vai falar sobre o campo magnético. Bom, primeira coisa, vamos falar sobre um experimento, né, que foi muito importante para essa ideia, né, do campo magnético, que foi realizado pelo Oersted. O que o Oersted fez, né? Naquela época era muito comum fazer vários experimentos relacionados à eletricidade, né, principalmente para tentar armazenar energia elétrica, né? E o Oersted estava fazendo esses experimentos, né, usando uma corrente elétrica ali. Só que ele percebeu que na bancada que ele estava trabalhando tinha uma bússola. E quando ele ligava a corrente elétrica, ele percebeu que o ponteiro da bússola mudava de direção. Então ele concluiu que o quê? Né? Que a eletricidade influenciava no magnetismo, né? Porque até a criação desse experimento, né, ou a observação desse fato, a gente já tinha estudado, né? A gente já conhecia bastante coisa sobre eletricidade e sobre magnetismo. Só que a gente entendia que eram coisas separadas, que não tinha nenhuma ligação uma coisa com a outra. E o Oersted observou que acontece isso, tá bom? Então, quando a gente gera uma corrente elétrica, gera um campo magnético. Apesar do Oersted ter feito o experimento, quem entendeu mais a fundo por que acontecia isso foi o Michael Faraday. E quem fez as contas foi mais o Ampère, tá bom? Então eu diria que mais do que nunca, né, o magnetismo foi um trabalho em equipe. Bom, agora que vocês já sabem que quando você tem corrente elétrica, você tem um campo magnético, o campo magnético ele é uma grandeza vetorial, certo? Só que aí você poderia perguntar, tá, se ele é um vetor, eu posso calcular lá o valor dele, que seria o módulo, né? Mas para onde que o campo magnético está apontando? O campo magnético aponta no mesmo sentido da corrente? Na realidade, não. A gente costuma utilizar uma regra popular chamada da regra da mão direita. Então, você coloca ali a sua mão direita, o dedão apontando para o sentido convencional da corrente, tá bom? E aí você faz aquele movimento de fechar a mão. E ali você vai ver as linhas do campo magnético, tá? Então, o campo magnético é formado ali no sentido perpendicular ao fio. Bom, e como é uma grandeza vetorial, né, dá para a gente calcular também ali o módulo, né, o valor. Essa daqui, já quem foi responsável por essa fórmula foi o Ampère, tá? O Ampère já trabalhou nessa fórmula, ele viu algumas coisas que influenciavam, digamos assim, na força desse campo magnético, tá? Então, a primeira coisa seria uma constante, que é a permeabilidade magnética do meio, tá? Então é assim, dependendo do lugar que você realiza o experimento, pode ter uma variação. Geralmente a gente costuma utilizar o valor do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metros por ampere. Um detalhe muito interessante. A unidade de medida, né, do campo magnético é em Tesla. Não que o Tesla, né, esteja relacionado com esse cálculo, mas foi mais uma homenagem mesmo que o pessoal, né, acabou atribuindo por tantas contribuições que o Tesla fez para a física. Bom, então o campo magnético vai depender dessa constante, vai depender da corrente elétrica. Pode perceber que a corrente elétrica está multiplicando, né? Ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o campo magnético. A corrente elétrica, vocês já viram que é em ampere. E ali embaixo tem relação com a distância, né? Vocês podem perceber que todas essas forças de campo, né, elas têm essa relação com a distância. Ali até a fórmula que vocês já viram muito, né, a fórmula de perímetro na matemática, né, 2πr. Então, e esse R é a distância da linha do campo até o centro do fio. Então, se você pegar lugares mais afastados do centro do fio, aí o campo magnético também vai ser mais fraco, tá bom? Então, depende dessa relação aí. Bom, vamos lá dar uma olhada num exemplo. Esse exemplo ele fala o seguinte: vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A esteja percorrendo um fio condutor elétrico, né, retilíneo. Calcule a intensidade do vetor de indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros do fio. E ali ele tem o valor da constante, né? A fórmula vocês já viram, né? Que o campo magnético depende dessa constante, vezes a corrente, e dividido por 2πr, né? Bom, aqui eu só troquei aqui, né? Coloquei o valor da constante, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente é 5 A
embaixo 2π vezes o raio, né? O raio ali é 2 centímetros, tá? E nessa fórmula tem que estar em metro. Então, é só convertir, né? 2 centímetros ali, né? 0,02, tá bom? Bom, eu tenho o costume de sempre começar essa fórmula eliminando ali, cortando, né? Cortando o quê, né? Ali tá vendo que é 4π em cima e embaixo é 2π? Então, você pode cortar o π ali, né? Se tem um π em cima e o π embaixo, multiplicando, né? Então, a gente pode cortar os dois. E ali também, né? 4 dividido por 2 dá 2, tá? Então, ali eu deixei ele bem resumido, né? Sobrou aquele 2, e aí a base ali normal, né? 10 menos 7, né? Elevado a menos 7. E o 5, que é a corrente elétrica, ali ficou igual, tá bom? Então, eu só cortei ali aqueles 4π dividido por 2π, ficou 2, tá bom? E também aqui, como a parte de cima está em notação científica, eu passei a parte de baixo para notação também, né? Porque a gente vai ter que converter de qualquer forma, tá? Então, ali, os 2 centímetros que eu tinha colocado 0,02 metros, né? É a mesma coisa de eu falar 2, né? Elevado a 10 a menos 2, tá bom? Então, ali é só convertir, né? Os 2 centímetros, né? Para a notação científica, né? Para ficar mais fácil de fazer as contas. O próximo passo, ali também a gente tem o 5 da corrente e o 2, né? Lá em cima, que está multiplicando a base 10. Então, eu posso fazer, né? 5 vezes 2 que dá 10, né? Então, 10 vezes 10 a menos 7. Eu poderia já multiplicar esse 10 aqui em cima, mas eu vou deixar ele assim mesmo. Por quê? Porque ainda tem uma conta de dividir, né? E ali, deixando aquele 10 ali em cima, vai ficar mais fácil, né? Embaixo eu não mexi nada, tá? O denominador continua a mesma coisa. Bom, agora vocês vão entender porque eu deixei aquele 10 de propósito ali, né? Por quê? Porque numa divisão ali de uma notação científica, eu vou dividir ali o 10 embaixo ao 2, né? Então, 10 dividido por 2 dá 5, tá? Aí, ali também, quando é divisão de potências, né? A gente tem que fazer menos, né? Então, mantém a base, né? 10, então é 5 vezes 10. E ali o expoente vai ser o quê? Menos 7 menos 2. Tá bom? Então, menos com menos dá mais, né? Então, fica menos 7 mais 2, tá? E menos 7 mais 2 vai dar menos 5, beleza? Bom, então esse é o valor do campo magnético em Tesla, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula sobre campo magnético. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!